Famílias mais pobres usam sua reserva financeira, seu dinheiro, para pagar contas e dívidas. E as famílias ricas, os ricos, querem viajar. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Famílias mais pobres usam reserva financeira para pagar suas contas e dívidas. E os ricos? Usam o seu dinheiro para quê? Para quê? O que você acha? Viajar. Vamos ver essa matéria? Eu achei interessante para trazer para vocês, para ver a realidade das duas classes, os pobres e os ricos. Qual é o pensamento do rico? Qual é o pensamento do pobre? Vamos ver agora. Vou ler a matéria para vocês entenderem. Com os efeitos econômicos da pandemia provocada pelo coronavírus, a nutricionista Ana Cristina Novaes, de 52 anos de idade, precisou escolher entre pagar as dívidas ou ir ao supermercado. Parei de pagar o que estava devendo para poder, pelo menos, ter o que comer dentro de casa, diz a mulher. Abre aspas. Às vezes, para comprar uma comida, a gente deixava vencer uma conta de luz e aí pagava a outra conta quando ela estava para vencer, para não ter o risco de cortar a nossa energia elétrica ou a conta de água, cortar a água. Num país marcado por uma profunda desigualdade social, a crise não tem sido igual para todos. Enquanto as famílias de maior renda utilizam os recursos guardados com lazer, as famílias mais pobres se desfazem do dinheiro poupado, dinheiro que está ali suado, que poupou, deixou na conta bancária, da poupança. Pega esse dinheiro para pagar despesas básicas do dia a dia e quitar as suas dívidas. Abre aspas. Faltam uns R$3.000 para eu quitar minhas dívidas, somando o cartão e o crédito pessoal, conta Ana Cristina. As dívidas que consegui renegociar coloco na planilha para serem pagas. Eu pago uma parte no final do mês, uma parte no meio do mês e novamente vou controlando a conta de luz e as contas no supermercado, a compra de comida no supermercado. O abismo entre as classes sociais foi mensurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV. O levantamento mostra que 37,3% e 28,1% das famílias com renda mensal de até R$ 2.100 por mês usam os recursos poupados para o pagamento de despesas correntes e quitação de dívidas, respectivamente. Despesas correntes pagar conta de luz, conta de água, comer comida, alimentar-se, comprar alimento, remédio. Na faixa seguinte, entre os brasileiros com ganhos acima de R$ 2.100 até R$ 4.000, esses dois itens representam 40% do principal uso das reservas das famílias. Já o principal destino das reservas financeiras de 25,9% das famílias com renda acima de R$ 9.600 vai para gastos com viagens de férias. E 22% utilizam os recursos poupados com compras de bens duráveis, como eletrodomésticos e eletrônicos, como celular, notebook, videogame e outras coisas. Em uma situação bem difícil para as famílias de renda baixa, afirma Viviane Seda Bittencourt, economista do IBRE, do Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, ela diz que é responsável pelo levantamento, e o mercado de trabalho tem uma recuperação muito lenta e está competitivo, muita gente competindo pela mesma vaga de emprego, o que torna a informalidade muito grande. As pessoas trabalham por conta, vender bolacha, vender água, vender balinha, vender alguma coisa, pão de prato, bolo,
surgindo vendedores, pessoas que entregam de bicicleta com iFood, moto, motorista de Uber, pedreiro, cabeleireiro, manicure e por aí vai. Muita gente trabalhando por conta. A informalidade está aumentando muito. Em agosto, último dado disponível, o desemprego do país recuou 13,2%. Mas a taxa de informalidade, pessoas trabalhando por conta própria, passou de 40% no trimestre encerrado em maio para 41,1%, quer dizer, aumentou 1,1% no trimestre encerrado em agosto, alcançando 37 milhões de brasileiros, de seres humanos brasileiros, quase 40 milhões de brasileiros trabalhando por conta. Isso dá quase 20% da população do Brasil, que tem 213 milhões de habitantes. Aí você tira de fora aí as crianças, que não podem trabalhar, os idosos que já estão aposentados. E aí você vai ver que essa quantidade é uma quantidade monstruosa. Quase 40 milhões de pessoas trabalhando por conta. Se a pessoa cada vez mais aumentar as pessoas trabalhando por conta, ela vai vender para quem? Se não tem pessoas trabalhando com carteira assinada, se não tem mais emprego com carteira assinada, ela vai vender as coisas dela para quem? A classe de menor poder aquisitivo está se endividando cada vez mais. Não tem dinheiro, não tem reserva, está usando o pouco que tem para quitar a despesa corrente, conta de luz, conta de água e se alimentar, afirma Viviane. Será que isso acontece com os políticos? Põe aí embaixo aí. Endividamento recorde. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio, CNC, 74,6% das famílias brasileiras estão endividadas, têm alguma dívida. É o maior patamar já registrado pelo levantamento iniciado em 2010, há 11 anos atrás. 74,6% das famílias brasileiras têm alguma dívida. Em outubro do ano passado, o percentual, para você ter uma ideia, de endividados era 66,5%. E em setembro último de 2021 estava em 74%. E agora já está, no mês de outubro, em 74,6%, só aumentando cada vez mais o percentual de pessoas, de famílias que têm alguma dívida. É incrível, impressionante. Esse número vem crescendo de forma bastante expressiva nos últimos meses. Somente na passagem de setembro para outubro é que houve uma arrefecida no crescimento do endividamento. Deu uma diminuída, cresceu, mas não cresceu tanto. E isso tem a ver com o aumento dos juros, que freou o poder de compra das pessoas, aumentou os juros, aumentou o preço dos produtos, aumentou o preço dos alimentos, tudo está aumentando. Aí as pessoas deu uma recuada e está comprando menos. Só assim para as pessoas não endividar. Ou as pessoas têm tanta dívida que não conseguem nem mais comprar. Compra o básico do básico do básico. Será que os políticos estão assim? Deixa aí no comentário. A economista também aponta que o orçamento de pobres e ricos mostram um comportamento diferente. As famílias que ganham até 10 salários mínimos estão se endividando para a compra de itens de necessidade básica, como alimentos e medicamentos. Entre os que ganham acima de 10 salários mínimos, igual aos políticos, o endividamento era para o consumo de serviços, no momento de reabertura de economia. Vamos viajar, vamos passear, vamos comprar coisas para o bel prazer, como um celular novo, um iPhone. A inflação para as principais classes de despesas das famílias mais pobres estão pesando muito no orçamento. São itens como transporte, alimento, energia elétrica, combustível, afirma Isis,
com a inflação reduzindo o seu poder de compra, essas famílias estão precisando usar mais crédito e aí se endividam mais, pegam emprestado, empréstimo no banco, cartão de crédito, e aí você vê que a pessoa vai entrando numa situação tenebrosa. Olha o que diz aqui: cartão de crédito vira a salvação do povo. Na esteira do avanço do endividamento, o cartão de crédito bateu recorde e representou 85% do endividamento das famílias brasileiras no mês de outubro, segundo a CNC. Gente, 85% das famílias brasileiras estão endividadas com cartão de crédito. É um absurdo ler isso aqui. É surreal. O cartão de crédito é um meio... Estou continuando a ler a matéria, estou muito nervoso. O cartão de crédito é um meio de pagamento muito difundido no Brasil, diz Isis, a economista, especialista aqui. Também é a modalidade de dívida que mais cresceu no último ano. Em relação a outubro de 2020, o endividamento pelo cartão de crédito cresceu 6 pontos percentuais. O cartão tem sido buscado pelas famílias consideradas mais pobres e pelas famílias mais ricas, mas por motivos diferentes. Para os mais pobres é utilizado para dar fôlego, dar um fôlego para a renda, dar uma segurada, Enquanto para os mais ricos eles usam porque estão voltando a consumir serviços, viagens, produtos, afirma a economista Isis. Endividamento não quer dizer inadimplência. A alta do endividamento não está relacionada ao aumento da inadimplência. Na pesquisa de outubro, por exemplo, 25,6% das famílias tinham alguma conta em atraso. Há um ano atrás, era 26,1% que estavam nessa situação. Como essa inadimplência está abaixo do ano passado, isso indica que, por mais que as pessoas estejam sofrendo com a inflação em alta, estejam voltando ao consumo e precisando de crédito para isso, elas ainda estão conseguindo manter alguma capacidade de pagamento. No entanto, segundo a economista, há um sinal de alerta ligado aí, por causa dos elevados juros cobrados no crédito rotativo. Olha aí, quando não há o pagamento da fatura do cartão, não pague o cartão para você ver. Toma na rabeta. O crédito não pode ser tratado sempre como o vilão. Ele até tem ajudado as famílias a sustentar o consumo e a pagar as suas despesas minimamente, afirma Isis. Mas é preciso um certo cuidado com essa modalidade, porque, de fato, quando a gente entra no crédito rotativo, estamos falando de um custo elevado para o consumidor que não consegue pagar a sua fatura do cartão de crédito. Aí a pessoa se lasca toda. E aí, gente? A tendência nos próximos meses, nos próximos anos, é esse endividamento aqui ser terrível. Hoje, 74,6% das famílias está endividada, tem alguma dívida. Isso aqui deve chegar a 90%, 85%. No ano que vem, tranquilamente. 80%, 85%. Porque a gente não pode contar as famílias dos políticos, dos banqueiros, da alta cúpula da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, brigadeiros, almirantes, os generais, os juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, os empresários bilionários como a Van, dono da Van,
Nem o Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Henrique Soares, Silas Malafaia, os donos de igreja, milionários. Aqui a gente só vai ver se lascar com mais dívida as famílias pobres, que é a grande maioria de pessoas que vivem nesse país. Mas o importante, para finalizar, vamos sair nas ruas. Vem junto comigo para a gente pedir para aumentar o salário dos políticos e suas regalias, porque aumentando mais o preço dos alimentos, energia elétrica, combustíveis, a inflação vai aumentar muito, eles vão sofrer muito. E como a gente ama eles demais, a gente precisa sair nas ruas para que possamos pedir para aumentar o salário deles, porque eles são os nossos heróis, são nosso motivo de viver. Beijinho estralado para vocês, políticos, nós te amamos. Carregamos vocês, no lombo e ainda brigamos por vocês, porque vocês são os nossos heróis. Fui.